noite de uma forma especial. Se você pode, abra sua Bíblia em Isaías 53, versículo de número 4. Podeis ficar sentado igual vocês estão. Isaías 53, o verso 4 e o verso 5, diz assim, Isaías 53 e o verso 4: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5: mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Vou ler o versículo de número 5 mais uma vez. Mas Ele foi transpassado, essa outra versão, pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós, com certeza do que estamos aqui, nós que estamos aqui, sabemos que Deus um dia traçou um plano para a humanidade. Se você olhar no livro de Gênesis, desde o princípio, ou no início de tudo, Deus, Ele forma o homem, Deus inicia a família, Deus, Ele projeta algo especial para que o pudesse adorá-lo. E se nós olharmos para o livro de Gênesis, nós vamos ver que Deus, Ele não erra em seu projeto, mas Ele faz o homem, faz a mulher, e por ali vai, as famílias se multiplicam, e na sequência, depois de muitos anos, eu e você estamos aqui, e eu vim aqui para falar para você do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Jesus, Ele se entrega para morrer por nós, por mim e por você, na cruz do Calvário. Aí eu te pergunto, quem era você ou quem era eu antes da cruz? Quem era eu antes da cruz? Você pode refletir comigo nesta noite, quem era você antes da cruz? Antes da cruz, eu e você estava condenado. Antes da cruz eu não tinha valor. Antes da cruz eu carregava a culpa do pecado. Antes da cruz eu era doente, eu era enfermo espiritual. Antes da cruz eu era o transgressor. Antes da cruz a iniquidade habitava em mim. Antes da cruz eu carregava esse castigo. Aleluia. Antes da cruz, eu e você estavam mortos, não tínhamos esperança, mas um dia, um homem, ou melhor, mas um dia, nasce uma criança no ventre de uma virgem chamada Maria, Jesus o Nazareno. Ele cresce, e ele cumpre o seu ministério, ele se entrega na cruz do Calvário, e quando Jesus está na cruz do Calvário, ele cita algumas palavras, ou pelo menos 7 palavras, antes dele morrer. A primeira palavra está em Lucas 23 e 34. Se puder projetar ali para mim, Lucas 23 e 34. Está escrito assim: Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus disse, mesmo ele sendo crucificado injustamente, Jesus revela o amor do Pai através dessa fala. Jesus mesmo entendendo e sabendo que ele foi crucificado injustamente,
Mas ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Aqui nós entendemos que o perdão é o princípio ou o primeiro passo para a nossa salvação. Aí, se nós fôssemos entrar nesse mérito, ou nesse caminho do perdão, nós precisamos perdoar. Eu preciso perdoar, eu preciso liberar o perdão, eu preciso entender que eu preciso perdoar. Jesus, ele sendo morto, crucificado, ele intercede em favor daqueles que haviam crucificado. Jesus não apenas morreu pelos bons, mas Jesus morreu até por aqueles que o crucificou. E Jesus, quando ele se entrega, ele assume esse papel de vir morrer na cruz, ou de vir se entregar por nós na cruz. Ele estava olhando aqui para o pastor Alceu, olhando para Maria, para o João, para esta orquestra, para todos nós. Um sacrifício vivo que Jesus veio aqui oferecer. Ele se entregou por nós. Então o perdão é o primeiro passo da salvação. Jesus morre não só por nós, ou não posso dizer assim que eu sou bom, mas não morre só pelos bons, mas pelos maus. Acredito que se eu fosse enquadrar aqui, eu não seria o melhor, mas Jesus vem e morre por mim, se entrega por mim na cruz do Calvário, por um amor tão grande que se manifestou, no coração, o amor de Deus, um amor incondicional. O verdadeiro amor, ele perdoa mesmo quando é ferido. Então Jesus, ele roga, ele intercede ao Pai. E essa primeira fala, essa primeira frase que Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A segunda frase, Jesus disse em Lucas 23:43. Se é possível projetar para nós, Lucas 23:43, e disse Jesus: em verdade te digo, que hoje estará no paraíso. Essas palavras Jesus disse a um dos salteadores, a um dos ladrões que estava com ele, pendurado também na cruz. Ou seja, essas palavras Jesus diz ao ladrão arrependido. Então nós entendemos aqui que precisa haver o perdão, precisa haver o arrependimento. E esse ladrão estava ao lado de Jesus, mesmo no último instante de vida. Aquele homem, ele reconhece Jesus, e ele procura o perdão, e ele recebe a salvação imediata de Jesus Cristo, mesmo ainda naquela cruz. Aí eu digo para você, você que me escuta, você que me ouve, nunca é tarde para se arrepender. Nunca é tarde. Nesta noite Jesus está te chamando. Ele está dizendo: meu filho, eu estou de braços abertos. Jesus, ele se apresenta sendo a porta. João 14, versículo 6, não me falha a memória. Ele é a porta, ele é o caminho, ele é a verdade e a vida, é Jesus. Então nós vemos que a salvação, ela vem pela graça. Ela vem pela graça, não pelas obras. E esta graça foi manifesta na cruz do Calvário, quando Jesus se entregou por todos nós. E o que é a graça? A graça é o favor não merecido. A graça é aquilo que Deus pode fazer por nós sem eu merecer. Eu não merecia estar aqui. Eu não merecia nem estar com esse microfone na mão. Eu não merecia nem estar vestido de igual forma eu estou, mas a graça e a misericórdia do Senhor me alcançou, assim como alcançou você, a sua casa e a sua família também. Tudo é pela graça, aleluia. Jesus disse a Paulo: a minha graça te basta, e o meu poder te aperfeiçoa. Então nós vemos que é preciso pedir perdão, se arrepender, é preciso perdoar. Nunca é tarde demais para se arrependermos. A salvação, ela vem pela graça. E aonde está Jesus, aí está a salvação.
a terceira frase que Jesus fala ainda na cruz. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 26 e 27. Vendo Jesus sua mãe, e junto dele o discípulo a quem amava, disse à mulher: eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Mesmo em sofrimento, Jesus, ele cuida de sua mãe, demonstrando amor, compaixão e responsabilidade. Então nós vemos que o amor verdadeiro se preocupa com os outros, mesmo em maior dor. E talvez você entrou aqui por essas portas hoje e só Deus sabe o que você está passando. E só Deus sabe o que você vem enfrentando. Jesus, ele nos ensina a valorizar a nossa família até o fim. Talvez você entrou aqui, talvez você vive dias com feridas abertas, com situações difíceis na sua vida. Mas eu quero dizer para você que o Cristo que morreu na cruz, o Cristo que se entregou por mim e por você, Ele pode curar as suas feridas ainda hoje. Oh, aleluia, eu sinto a presença dEle aqui, o Espírito Santo está aqui. Ainda nós podemos entender e ver o que Jesus disse, a quarta palavra. Mateus capítulo 27, versículo 46, também está registrado em Marcos, mas em Mateus 27, versículo 46, Jesus disse assim, Mateus 27, 46, e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lema sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus aqui em momento de dificuldade, angústia, nesse momento Jesus sente o peso do pecado do mundo, ou seja, a leitura que nós fizemos, Isaías 53, versículo 4 a seguir diz que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nesse momento de dificuldade, Jesus então, Ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Projeta para mim o Salmos de número 22, nestes Salmos de número 22, ele cita uma profecia, que foi profetizado o sofrimento do Messias, Deus meu, por que desamparaste, por que me desamparaste? Por que te alongaste das palavras do meu bramido e não me auxilias? Jesus aqui, ele está nada mais citando uma palavra que já havia sido profetizado. Nós entendemos que Jesus foi separado de Deus, separado do Pai, para que nós pudéssemos ser reconciliados novamente com Cristo, ou com Deus. Jesus aqui na realidade ele é a ponte, ele é o elo. Quando o homem caiu, o homem pecou, a Bíblia diz que nós ficamos destituídos da glória de Deus, ou seja, aquilo que nós tínhamos, nós perdemos. O homem peca, Adão peca, e nós fomos destituídos da glória de Deus. Aí todos pecaram, porque Adão pecou, a herança de Adão. Mas Jesus, Ele vem para restituir, Ele vem para novamente fazer esta ligação, ou seja, quando eu peco eu me distancio de Deus, quando eu peco eu me afasto da presença do Senhor, e Jesus ele vem, se entrega na cruz do Calvário, para novamente fazer esta religação, até porque quando Cristo ele entrega a sua vida, ele morre, o véu do templo ele se rasga de alto a baixo, havia uma separação
do lugar santo dos santos, aonde o sumo sacerdote entrava. E nós, se fôssemos hoje, deveríamos tudo estar nessa parte de lá, que aqui não é mais santo que aí, mas simbolicamente falando. Então nós chegávamos aí, sentávamos, oferecia o nosso sacrifício, se Deus recebia, aí sim tudo estava certo. Mas Jesus, ele se entrega na cruz do Calvário, e esse véu é rasgado, nos dando acesso direto. Você tem acesso direto ao Santo dos Santos. Você não está impedido de buscar a Deus. Sabe o que te impede? O pecado. Sabe o que me impede? O pecado. O pecado impede e me afasta da presença de Deus. Mas se nós entreguemos as nossas vidas para Jesus, e entendemos que o sacrifício dele foi por mim, por nós, porque se eu não acreditar no sacrifício, não vou ter salvação. Mas eu preciso acreditar que Jesus, ele morreu por mim, me deu uma nova chance, me deu uma nova oportunidade de vida. Aleluia! Talvez você está aqui hoje e tenha questionado com Deus, com o Senhor, sobre a sua vida ou a sua salvação. Ou talvez você está aqui e está até em dúvida da sua salvação. Eu digo para você que Jesus está aqui para te fortalecer, aquecer o seu coração, fortalecer a sua fé, para que você possa sair daqui nesta noite crendo, acreditando no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Jesus então foi separado do Pai para nos separar com o Pai. A cruz mostra o custo do pecado e o valor da nossa salvação. Não foi com ouro nem com prata, mas foi sangue vertido na cruz do Calvário. Mesmo na dor, Jesus continuou confiando em Deus. Ele diz: meu Deus e meu Deus. Ele confiava no plano divino sobre a vida da humanidade. Quinta frase ou quinta palavra que Jesus disse ainda na cruz. Evangelho de João, capítulo 19, versículo de número 28. Evangelho de João 19 e 28. Aqui diz assim: depois, sabendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir as Escrituras, ele disse: tenho sede. Jesus na cruz, em momento de agonia, de angústia, ele disse: tenho sede. Jesus demonstra sua plena humildade. Ele sente sede, ele sente cansaço, ele sente dor. Mas essa frase também nos leva a entender que esta sede de Jesus não simplesmente era uma sede humana, mas um desejo de cumprir o propósito, totalmente fazer a vontade do Pai para aquilo que Ele havia enviado. Nós vemos que Jesus entende as nossas dores e as nossas necessidades humanas. Ele entende. Se existe alguém que entende ou compreende nós, é Ele. Talvez somos incompreendidos por alguém que está próximo de nós, talvez no trabalho, na empresa, seja onde for, mas Jesus te compreende. Jesus te compreende. Ele entende as suas necessidades, Ele sabe das suas dores. Jesus, Ele entende o que você está passando aqui nessa noite, o que você tem enfrentado. Aleluia. E eu quero profetizar sobre a sua vida que essa dor vai passar, que esse cansaço vai passar, que esse sofrimento vai passar em nome de Jesus. Jesus teve sede, aleluia. Ele teve sede para que nós pudéssemos beber da água da vida. Evangelho de João capítulo 4, versículo 14. Jesus disse à mulher samaritana: se você beber desta água, você nunca mais terá sede.
Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Por quê? Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água e jorrará para a vida eterna. Você tem jorrado água? Qual água você tem jorrado? Qual água que eu tenho jorrado? Se eu bebi dessa água e me tornei uma fonte, que tipo de água? Numa fonte não vai sair água doce e água salgada. Mas eu te pergunto, e essa pergunta vem para mim: que tipo de água que eu tenho jorrado? Ou será que eu estou sendo saciado? Será que eu verdadeiramente bebi desta água? Aleluia. Nós vemos, projeta para mim o Salmo 69, 21. A profecia dos Salmos. Deram-me fel por mantimento. Jesus teve sede, e é o que deram para ele beber. Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Isso aqui Jesus passou tudo por mim e por você. Isso aqui Jesus passou tudo por provar o amor de Deus para a humanidade. Oxalá que nós pudéssemos sair daqui nesta noite, se não entramos dessa forma, mas sair daqui com a nossa consciência, entendendo que se hoje eu estou de pé, se hoje você caminha, se hoje você existe, é porque existe alguém, aleluia, que verdadeiramente levou sobre ele as nossas dores e as nossas enfermidades. Ah, Surabacandarabachandaramagai. Que nós possamos sair daqui hoje entendendo que Jesus, Ele se entregou por mim e por você. Ele se entregou por nós. Aleluia. Então entenda que não é em vão a sua estadia aqui. Então entenda que não é em vão a sua vida nesta terra. Há um propósito de Deus para a sua vida. Há um plano divino. Você tem se questionado por que eu nasci, por que eu fui nascer vivo ou viva? E eu digo para você, porque Deus tem um plano na sua vida, senão você não estaria aqui. Mas Ele tem. Sexta frase que Jesus disse ainda na cruz. Evangelho de João, capítulo 19, verso 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Jesus disse: está consumado. Está pago. A dívida foi paga. A missão foi cumprida na sua totalidade. Não existe mais nada que os homens devam fazer, porque a dívida está paga. A dívida era minha, a dívida era sua, a dívida era nossa, a dívida que nós precisávamos pagar, Jesus pagou na cruz do Calvário. Você pode levantar as suas mãos e adorar a Ele, que merece toda a honra e todo o louvor. Está consumado. E Jesus então completa o plano da redenção. Era para nós, a condenação era nossa. Oh Espírito Santo de Deus, Remandará, Bacandará, Suriamahaias, Ramando Kala Shuriamandakai. Jesus te ama. Alguém pode dizer: eu já sabia. Que bom. Mas você precisa ouvir: Jesus te ama.
Jesus te ama. Ele pagou um preço muito alto, um preço muito caro por mim e por você. Sétima frase, que está em Lucas capítulo 23, versículo 46. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, morreu, se expirou ou expirou. Jesus disse: Pai, na tua mão entrego o meu espírito. Foi por mim, foi por você, foi por nós na cruz do Calvário. Essas são as últimas palavras de Jesus antes de morrer. Ele se entrega por nós, Ele vai em paz. Jesus cumpriu a sua missão, Jesus cumpriu o seu papel, Jesus se entregou pelos bons e pelos ruins. Quem quiser classificar isso, fica à vontade, mas o certo é que todos nós havíamos pecado. Se formos olhar, hoje, Ele morreu por todos nós, que era ruim, mas ruim mesmo. O que nós teríamos de bom para oferecer se não fosse o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário? Quem era você antes da cruz? Você lembra algumas palavras que eu disse aqui? Quem era nós antes da cruz? Nós estávamos condenados, não tínhamos valor, carregava a culpa do pecado, era doente espiritualmente, nós éramos o transgressor, a iniquidade habitava em nós, o castigo estava sobre nós. Alguém levou essa culpa, alguém carregou nos seus ombros. Jesus. Nós estávamos mortos, mas aí Jesus vem, se entrega, Ele é crucificado, tem todo esse cenário, aí Ele é tirado dessa cruz, colocado em uma sepultura cavada recentemente, nova. Jesus entra com as suas feridas abertas naquela sepultura, ou alguém coloca Ele, é óbvio. Depois Jesus, ao terceiro dia, cumpre-se a palavra do Senhor, Jesus ressuscita, Jesus sai de dentro daquela sepultura. A cruz, ou seja, a culpa não era dele, o pecado não era dele. Você já pagou conta que não era sua? Alguém foi lá e comprou e acabou você tendo que pagar, talvez está pagando até hoje, nem conseguiu terminar ainda. É ruim, não é? Jesus levou a culpa do nosso pecado, foi colocado no madeiro, numa cruz que não era para Ele, foi colocado numa sepultura que também não era para Ele, mas essa sepultura vazia está, e o trono está ocupado, porque Jesus ressuscitou, Ele está vivo, Ele está à direita de Deus Pai. Se você pode adorar esse Jesus vivo, levante as suas mãos e adore a Ele, aleluia, bendito é o Senhor. Depois da cruz eu sou liberto, depois da cruz você é liberto, depois da cruz eu fui comprado com sangue, Ele me lavou, aleluia, Ele levou sobre si os meus pecados, Ele habita em mim, sou livre, você é limpo do pecado através do sangue de Cristo na cruz do Calvário. Depois da cruz eu tenho direito de vida eterna com Cristo. Depois da cruz Ele me salvou, depois da cruz Ele te salvou. Hoje você é livre, você está vivo na presença do Senhor. Se você pode, levante as suas mãos e adore o nome do Senhor. Jesus, Ele morreu por mim e por você. Jesus morreu pelo drogado, pelo viciado, pela prostituta. Jesus morreu por você que nasceu num berço evangélico e tem esse privilégio de estar até hoje dentro da casa do Senhor. Jesus morreu por todos nós. No ano de 2009, no dia 8/6, eu entro trabalhar numa empresa,
Rapidamente aqui eu quero concluir. E o primeiro contato que eu tenho lá com uma pessoa, logo de manhã muito cedo, trabalhei 10 anos nessa empresa, 8 anos no primeiro turno, tinha que chegar lá antes das 5 horas da manhã. Eu encontro com essa pessoa, com esse jovem. Depois de conversar alguns minutos, ele diz: nós vamos se ver lá dentro, eu trabalho próximo onde você vai trabalhar. E passando os dias, eu estava no meu local de trabalho, e esse moço entra nessa sala. E aí aconteceu algo, eu disse: meu Deus. E ele olhou para mim e disse: você acredita em Deus? Eu falei: sim. E falei para ele a razão de eu acreditar em Deus. Por que eu acreditava em Deus? Pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, por tudo que Deus havia feito na minha vida. E ele falou: eu sou ateu, eu não acredito em Deus. Bom, de repente, esse moço no outro dia aparece na minha sala de novo. Deus me dá algo para falar para ele naqueles dias, bem em cima daquilo que ele estava passando. Ou seja, era Deus. E esse moço pôde ver que Deus existia. E esse moço, depois de uns dias, ele não para de vir todas as vezes na minha sala e perguntar sobre Deus. E eu começo a pregar para ele. E esse moço que era ateu, decidiu ir numa igreja. E eu direcionei ele, disse: não estarei em Toledo nesse dia, mas vai lá em tal lugar assim, 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 avisei. Chegou lá, Deus usou uma pessoa lá em profecia. Quantos acreditam em profecia? Deus usou alguém em profecia e falou toda a vida deste moço. Pronto, o ateu aceitou Jesus. O ateu aceitou Jesus, ele entregou a sua vida para Jesus, ele reconheceu o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Jesus morreu por todos, quem acredita e quem não acredita, mas ele morreu por todos. Quando você acredita, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então, para resumir, esse moço, todos os dias, de segunda a sábado, vinha na minha sala. Daqui a um pouco esse moço queria orar. Aí vai nós orar. Fizemos campanha de 7 dias, ele queria de 21. Acabamos de 21, ele queria de 40 dias. Eu falei: Senhor, eu não aguento mais. Eu preciso de alguém para me ajudar. E esse moço então foi batizado com o Espírito Santo. Entregou a sua vida para Jesus. Olha o resultado do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Não foi eu que fiz nada disso, foi o Espírito Santo que fez através da minha vida, mas o maior é Jesus que entregou por nós. Esse moço então, passou-se os anos, ele começou a servir a Jesus numa igreja, e até as últimas informações, hoje ele serve a Deus como presbítero na igreja. Deus restaurou a sua vida, Deus restituiu o seu casamento, Deus fez grandes obras na vida dele, porque ele acreditou no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Aleluia, se coloque de pé, eu quero orar com você. Logo após, as nossas crianças já poderão estar se aproximando para fazer a sua apresentação. Mas eu não posso deixar de falar com você. Talvez você entrou aqui e disse: eu vou ir lá na igreja hoje. Talvez você sente o desejo de dar um passo de fé aqui à frente. Você é livre, você tem liberdade, livre-arbítrio, poder de escolha. Mas eu gostaria de te deixar essa oportunidade para alguém aqui hoje que ouviu esta palavra, que ouviu esta mensagem, que ouviu falar de Jesus, o que Ele fez por mim e por você na cruz do Calvário. Eu gostaria de convidar você a dar um passo de fé aqui à frente, se você assim desejar. Se você está na galeria, está aqui embaixo, se tiver alguém, eu gostaria de te convidar para você estar aqui à frente. Se não tiver, nós estaremos orando. Mas o certo é que Jesus te ama. Aleluia. Jesus te ama. Jesus te ama. E o mesmo preço que Ele pagou por mim é o mesmo preço que Ele pagou por você. Aleluia. E nunca se esqueça disso.
que o amor de Deus, Ele é incondicional. Ele alcançou a todos nós, aleluia. Ele alcançou a mim, Ele alcançou a você. E hoje nós temos a oportunidade de glorificar a Ele por tudo que Ele tem feito por nós. Há alguém, talvez você já frequenta a igreja, talvez você já venha aos cultos, mas você sente a necessidade de se lançar aos pés de Jesus. Aleluia, só você e Deus sabe como você está. Eu não conheço a sua vida, você não conhece a minha, mas Jesus, Ele conhece as nossas vidas. Talvez você veja aqui hoje, você deseja dar um passo aqui à frente, talvez você está ferido, machucado. O Senhor Jesus está aqui para te curar, para te libertar, trazer o refrigério para a sua vida. Ó bendito Espírito Santo. Senhor Deus, nós te agradecemos. Pai, eu quero te louvar por essa oportunidade. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. Jesus, Tu és o meu Salvador. Jesus, Tu és o nosso Salvador. E eu peço a Ti, ó Pai, nesta noite, continua guardando as nossas vidas. Eu apresento esta igreja, Senhor, a igreja lavada e remida no Teu sangue. Eu apresento esses irmãos, aqueles que não puderam estar por motivo de força maior, esta cidade que o Senhor Jesus tem se entregado na cruz por elas. Ó Senhor Espírito Santo, nos ajude, ó Pai, nos ajude nesta caminhada. Nós sabemos que há uma promessa maior para se cumprir, que o Senhor disse quando o Senhor ressuscitou e ficou aqui, ou ficou dando as últimas instruções aos seus discípulos, e depois subiu ao céu e disse que voltaria. Nós estamos crendo nesta promessa. Continua abençoando a vida dos seus filhos, continua abençoando a vida desta igreja. Pai, nos guarda, nos proteja de todo mal. Urabacanda, Rabasurianda, Ramakanda, Rai. O Senhor tem se entregado por nós, preço de sangue. Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, e Ele vem para te buscar, aleluia. Oramanda yasurabacanda ramahai, quemassurianda labachaya, aleluia. Senhor, cura as feridas nesta noite. Entra com providência, em nome de Jesus, amém.